E medo, Dani? Ah, medo. Eu sei que a gente vai descobrindo aí durante a vida alguns, Hum. mas se você pudesse marcar aí o de agora, o que Eu tá. eu eu sempre fui medroso, né. Eu fui uma criança de muito medo. Eu dormi com a luz acesa, assim, até os 12 anos, muito atormentado, com pesadelos e hoje eu entendo que eram coisas mais espirituais, assim, visões, coisas muito tenebrosas que eu vivi, assim. Eu meio que aprendi a lidar com esse tipo de medo. Então, Aham. o medo que eu tenho hoje é um pouco do que você falou antes, é o medo de me tornar alguém, eh, frio e que não carrega uma coerência. Uhum. É claro que eu não sou perfeito, Uhum. mas quem anda comigo pelo menos vai perceber a minha tentativa. Exatamente. Então, uma vez o cara magoou comigo, eu falei isso pra ele: "Cara, eu nunca te prometi perfeição, mas eu Uhum. sempre te prometi o pedido de perdão". Então eu Sim. falei assim: eu falei pra ele: "Você não tem que se surpreender com a minha capacidade de pecar, porque eu sou pecador, mas tem que pensar que o quão rápido eu fui Sim. para reconhecer meu erro, ou não E tão vo rápido Aham. assim, porque eu sou Sim. orgulhoso também". Então, mas o meu medo tá muito dentro desse negócio de perder a paixão, Friar perder a assim paixão. mesmo de. Então eu converso muito com os amigos, e o Pijama, o Rafa lá, o pessoal lá em Portugal só chama ele de Rafael. Mas ele sempre fala: "Dani, os evangelhos da sua vida, os evangelhos da sua vida". Eu não acho que eu sou um acadêmico dos evangelhos. Se você Uhum. me perguntar assim, eu me considero um teólogo popular, não sou teólogo. Sim. Mas, eu amei aquilo, eu me apaixonei por aquilo. Então, Sim. o fato de começar lendo os evangelhos, o primeiro a minha primeira experiência com a leitura bíblica foi ler Jesus purinho, sem ninguém me ensinar. Então foi sozinho, eu, o quarto de Jesus, do Espírito. Então, Repetindo e ali. repetindo, repetindo. Eu cheguei a repetir o Novo Testamento a cada 16 dias. Então, assim, isso com 16, 17 anos. Eu lembro até minha mãe algumas vezes falava assim: "Nossa, mas tá lendo acordando muito cedo", tipo assim, Uhum. porque eu fui diminuindo o horário de acordar. Isso não é Sim, glória sim, nenhuma, sim. tô contando a história só, Aham. porque o impacto foi tão grande, A sede ali a sede de. foi tão grande que eu não tinha YouTube, Aham. não tinha livro, Sim. tinha, mas eu não tinha condições de comprar livro. Então o livro que eu tinha era a Bíblia, e a ferramenta que eu tinha era a leitura, então eu vou ter que ler isso aqui. Sim. Então aí eu apaixonei. Então um dos medos que eu tenho, emendando nesse da coerência, é perder a paixão, cara. Então, na pregação, eu não acho que eu me desenvolvo com uma grande profundidade. Nossa, esse cara fala coisas que eu nunca ouvi, não penso isso. Mas talvez a forma como eu tento falar aquilo, de realmente amar aquilo, eu sou apaixonado por aquilo. Aham. Então eu sempre falei assim, eu sou apaixonado por Jesus, né, tanto de Uhum. Nazaré quanto Cristo. Então assim, eu sempre separei essas Uhum. 2 figuras, né, o Jesus de Nazaré e o Jesus Cristo Salvador. Então esse é meu medo, é perder a paixão e perder a coerência, né, principalmente com os meus filhos. E com a Carol, obviamente, né, mas a Carol já é adulta, já é formada. O impacto que eu Sim. tenho de incoerência com os meus filhos por ser pastor é muito Eles grande, eles na estão na formação, né. figura de ser pastor. Então, É. eles sabem que eu sou. A Sara já sabe, ela já sabe, ela já entende. Então, acho que meu medo é dela chegar em mim e falar: "Pai, você mente, você não é coerente". E porque as crianças são mui o Matias é muito inteligente, a Sara também é, Sim. mas o Matias tem uma capacidade de reflexão muito alta, então eu me preocupo muito com eles dizendo assim: "Não, meu pai não isso aí não é verdade, o que ele E fala a ele não". capacidade de repetição, né, Dani? Muito, Porque eles reproduzem exatamente o que eles sim, assistem de você e com o da jeito Carol, assim. deles, né, do Sim. jeito deles, eles acabam reproduzindo. É. Mas E esse é meu medo, e esse é meu medo. e hoje, assim, o que seria essas tentações que afloram esse medo? Você acha que tem alguma. Não, eu acho que eu não sei se é uma tentação, é uma tentação de todo mundo que lida com o palco, Aham. de todo mundo que lida com elogio, de todo mundo que vira profissional da fé, Uhum. que vive disso. Então, Sim. eu vivo disso. Então, E da é a repetição. repetição, todos Aham. os domingos, quase 20 anos, fazendo a mesma coisa e com a mesma paixão, entre aspas. Como ficar Como apaixonado pela ficar mesma mensagem pela que a mesma gente viaja mensagem. falando, né. Você sabe disso, não é a Aham. mesma mensagem, porque a gente não é o Sim, mesmo. sim, a gente vai mudando. Então eu tenho tentado
encontrar com Jesus nesses meus encontros. Sim. E na medida em que encontro cada vez com a minha própria pessoa, se é que isso é possível. Uhum. Mas eu tenho entendido isso, que cada encontro com Jesus vai revelando um pouco mais de nós e vai aprofundando, né? E a tentativa, talvez a tentação seja racionalizar esse processo Sim. ou tentar explicar esse processo. Tem Uhum. coisa que se vive que não se explica, só se É. vive. Então, eu acho que está por aí, assim. Eu não tenho. É um radar que sempre está ligado. Eu estou fazendo isso com que coração? Eu realmente creio que Jesus vai salvar e vai através do que eu estou falando, ou eu Uhum. simplesmente estou falando porque as pessoas estão me convidando e essa é a minha profissão, entendeu? Uhum. Então, é um radar ligado. E um ponto importante disso, Dani, desse radar, eu acho que tem uma parte sua, Uhum. mas hoje existem pessoas que te ajudam nisso, porque eu acho Ah, que isso fala muito do. fala muito. Hoje eu não faço nada sozinho. Então, assim, nem isso aqui Uhum. foi pensado sozinho e nem foi executado sozinho. Então, hoje eu tenho os meus pastores, né? E tenho o meu conselho, que eu acho que eu falo para o meu conselho, de vez em quando eu repito isso, falo, cara, vocês são a minha única chance de dar certo. Então, tipo É. assim, se eu me isolar com a minha mente que é muito rápida, eu acabo não medindo as consequências das coisas que eu faço. Então, no conselho, a gente tem irmãos que me complementam, mas o Carlos, até teu sogro, né? Uhum. E o Paulo Júnior são duas figuras a quem eu. Então, quando eu falo nada, é literalmente nada. Uhum. Então, antes de. Quando eu É. sonhei com isso aqui, eu liguei para o conselho, eu, na verdade, chamei uma reunião, eu liguei para o Paulo Júnior, eu falei com o Carlos. Quando eu fui viver um tempo fora, eu liguei para o Paulo Júnior, eu liguei para o Carlos, eu reuni o Uhum. conselho e, obviamente, a Carol. É sempre assim. Então, eu Uhum. acho que eles que trazem esse meu aterriza, velho. Sim. Sabe? Tipo, só fica mais, dá um tempo, assim. Então, eu acho que, não sei, é minha parte boa. É o Sim. conselho da igreja, é a minha vivência com eles. E eu acredito que te traz mais confiança para viver Muito, também essas cara. etapas, né? Muito, eu não tenho medo de Ter nada. pessoas por trás, que você é submisso, que você Muito, responde, que você muito. ouve. E a Bíblia fala, cara, onde tiverem dois ou três, ou quando, antes desse texto famoso, Uhum. Jesus fala que se a gente pedir qualquer coisa, havendo concordância Uhum. no nosso coração, ele vai atender. Então, eu tenho tentado isso. Então, quando há um amém do meu Uhum. irmão, sem que eu tenha tentado comprar esse amém, eu vou Uhum. lá e jogo. Claro que a gente acaba sendo muito. Vai Tem as tentando nossas convencer, vontades, né? né? É. Mas quando é algo desse porte, que é uma decisão a ser tomada, por mais que os outros possam pensar, cara, você está fazendo uma loucura, como pensaram o ano passado com a minha viagem. Muita Uhum. gente pensou que era uma loucura, mas as pessoas a quem eu presto conta são os que ouvem as minhas Que alegrias e as minhas caminham. tristezas, É. eles falaram, é isso, Deus está com você, Uhum. vamos junto. Então, assim, com esse programa, Sim. que pode ser uma coisa pequena para os outros, falar, mas por que você vai pedir conselho para começar? É só ligar a câmera e sair falando. Não, cara, eu não faço nada sozinho, por dois motivos. Para que se eu acertar eu não me orgulhe e para que se eu errar eu não me deprima. Então, se eu acertar, acertamos junto. Se eu errar, vamos junto. Então dificilmente eu vou estar assim nas nuvens da vanglória, que meus irmãos não vão deixar, e Sim. dificilmente eu vou estar lá no lamaçal não depressão no sentido Da clínico, né? Dessa frustração, né? frustração, porque eu Aham. errei. Sim. Era isso, tudo tem. A semente nasceu, morreu, tem um propósito, pronto. Aham. Então, assim, e eu estou junto com os irmãos. E eu acredito que também tem uma ligação com essa ideia de propor projetos, como é uma comunidade, para o Sim. amanhã, para o que vai ficar, né? Essa responsabilidade de o que eu estou fazendo aqui não é um desejo de momento, que eu vou, Não, falo o que eu quero e nem não. ligo com isso, como isso vai se Nunca foi, reverberar. nunca foi. Por mais que eu, né, sou meio assim, nunca foi. Então a DOCA nunca foi, demorou, né? Agora com 10 anos as pessoas podem Pois é, perceber, realmente, não era uma empolgação de que se exatamente. falava. Aham. Mas lá eu já tinha esses irmãos. Sim, Então foi lá que começo minha caminhada com o com o Carlos, Carlos.
Aham. e Paulo Júnior já estava um pouco, e tudo isso foi vivido nessa esfera lenta, um passo de cada vez, muito diferente, entre aspas, da minha geração, não porque eu sou diferente. Sim. Se eu deixar, eu vou no mesmo compasso, mas Aham. porque esses meus irmãos me colocam nesse lugar de passo, outro passo, avalia, E de cuidado, de né. cuidado, porque é para eles que Aham. eu corro, né. Sim, Então toda vez que eu vou viajar muito de madrugada, eu tento ir um dia antes para dormir lá no sim, Carlos, ficar verdade. lá, semana passada estava lá, enfim, é por aí. É.